Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos e que todos tenham um belo dia. Vamos estudar a lição e hoje, terça-feira, 9 de janeiro, a lição 2, ela tem como título Um Salmo de Desespero. A lição de hoje está baseada no Salmo 22. O que nós podemos aprender com esse texto é que nesse salmo nos mostra que nós podemos confiar em Deus mesmo em meio a grandes sofrimentos. Este salmo foi escrito por Davi e é um dos salmos assim, mais famosos, pelos clamores, pelas súplicas, pela ajuda divina em situações assim de extrema adversidade. E foi um salmo assim, utilizado por Jesus no seu sofrimento na cruz do Calvário. E aqui Davi ele se depara com a possibilidade real de sua morte. Diante de acusações e zombações de adversários, de inimigos, chacotas de inimigos, diante do seu sofrimento, mas também revela assim, um relacionamento íntimo que Davi tinha com Deus, reconhecendo ele como o Deus criador e mantenedor do universo, um Deus soberano. E este salmo nos ajuda a nós a olharmos para muito além dos nossos problemas e dificuldades, e serve para nos mostrar que a nossa fé e a nossa confiança é que vai nos conduzir a resultados positivos, porque nós temos um Deus que está no comando do mundo, mesmo diante das aflições e dos problemas que estão acontecendo no mundo hoje. E nós estamos vivendo, depois assim, mais de 2000 anos após a crucifixão de Jesus, e o escritor do Salmo 22, ele prediz que a posteridade que segue este homem, que foi no caso Jesus, que teve uma morte horrível na cruz, iria servir e ser falado sobre ele. Ou seja, aqui Davi está fazendo uma profecia que viria Jesus a sofrer na cruz. E foi feito isso muitos anos antes. E o versículo 27, algo assim fantástico, que prevê o alcance geográfico do impacto, e o salmista diz que ele, Jesus, iria até os confins da terra e entre todas as famílias das nações para fazê-los se voltarem para o Senhor. Vejo a profundidade espiritual desse Salmo 22. Quando no versículo 29 prediz que aqueles que não podem se manter-se vivos, uma vez que somos mortais, isso significa todos nós. E ali diz que um dia se ajoelharão diante dele, ou seja, se ajoelharão diante de Cristo. Orar se baseando nos salmos nos permite que todos nós, como adoradores, possamos nos pronunciar através de orações livremente. E o Salmo 22, que é da autoria do rei Davi,
pelo contexto histórico, né, que nós vemos aqui, observamos que ele provavelmente foi escrito enquanto Davi era perseguido por Saul, onde ele passava por aflições e sofrimentos, e que esse Salmo 22 aponta conotações messiânicas. E o Novo Testamento cita várias vezes, né, no contexto assim do sofrimento de Cristo, no seu julgamento, na tortura, na crucifixão, pelas palavras aplicadas pelo escritor deste Salmo 22, como ele diz lá: Deus meu, por que me desamparaste? Né? Onde Davi, em seu sofrimento, ele menciona aqui no Salmo 22, versículo 1. E também Cristo, né, quando estava sendo crucificado na cruz do Calvário, ele também menciona isso, que está lá em Mateus capítulo 27, versículos 46, e também em Marcos capítulo 15, versículo 34. E quando Davi era zombado e perseguido, né, pelos seus inimigos, ele diz: todos que me veem zombam de mim. Está lá no Salmo 22, 7. Que Jesus também se utiliza dessas palavras na cruz devido aos seus escarnecedores, que está lá em Mateus capítulo 27, versículo 39 até 40, e também em Marcos capítulo 15, versículo 29. Palavras que se tornaram famosas porque foram proferidas por Cristo na cruz, mostrando-nos quanto os salmos foram importantes, né, para Jesus, onde ele, em várias passagens, ele menciona os salmos, né? E podemos ver isso em Mateus capítulo 27, versículo 46. E Davi, em seu sofrimento e aflições, também expressa essas palavras: a meus irmãos declarei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. Está em Salmo capítulo 22, versículo 22. E assim as palavras de lamentações do Salmo 22 nos ajudam nos sofrimentos e nos auxiliam a expressar a dor, a solidão, tristezas, né, que nós passamos e que nós podemos colocar perfeitamente nas nossas orações. Embora a situação do escritor do Salmo 22 não se aproxima e nem um pouco, né, do sofrimento de Cristo, nem nós também, nos nossos sofrimentos e aflições, passamos perto, né, do sofrimento de Cristo, mas o salmista, ele expressou sua fé em Deus, né, e declarou que, independente da situação que ele passasse, ele ainda o louvaria, ou seja, ele louvaria Deus mesmo diante do sofrimento. E ao lermos os salmos e nos apresentar palavras para nós orarmos, eles nos ensinam a olharmos muito além do que nós estamos passando. Nos mostram que pela fé nós enxergamos o futuro, quando nós seremos transformados e restaurados pela graça divina, pelo poder de Cristo. Nós moraremos com Ele nas mansões celestiais, e que Ele nos conduz e conduz todos os adoradores a novos horizontes espirituais. O Salmo 22, assim como os demais salmos, nos apresentam sentimentos genuínos e aqui expressa o que o escritor estava sentindo naquele momento, apesar que Davi apresentava um desespero, né?
mas mostra confiança no Criador do universo. Os salmos permitem, né, que os adoradores expressem também seus sentimentos, né, sentimentos próprios, dores próprias, né, e sua forma de raciocinar, de pensar, porém não são deixados onde eles se encontram. E assim os adoradores são levados a se desfazer, né, de abandonar-se esses fardos pesados de dor, a decepção, a raiva e desespero diante de Deus. E espera confiar no Senhor, sejam quais forem as circunstâncias. E assim nós aprendemos a ser sinceros e honestos com Deus, com nossos sentimentos. O Salmo, ele nos encorajam, né, a colocar nossos fardos pesados, né, diante de Deus e acreditar na existência de um Deus criador e mantenedor, que Ele está observando a cada um de nós, mesmo estando diante de um mal, um grande conflito que está nos levando a um sofrimento e dor. Assim, os escritores dos Salmos nos mostra que é possível sim questionar sobre a situação que estamos passando e manter a nossa fé no Senhor. Uma forma de processar as dores na presença diante de Deus e reconhecer que Ele, Deus, é soberano, nos conduzindo a novos horizontes espirituais. A mudança de lamento, né, pelo sofrimento, assim, para louvores, ela é observada em muitos salmos, né, nos mostrando que é um indício de transformação espiritual que os cristãos experimentam quando recebem a graça divina e o conforto nas orações que nós fazemos. Por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter sabedoria, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. O Espírito Santo começa a trabalhar no seu coração. E quando você faz isto, você passa a ter entendimento, a manusear melhor as Sagradas Escrituras, você passa a ter sabedoria e passa a ter assim palavras, né, que os salmos podem levar até a presença de Deus. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você recebe de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde não haverá mais dores, não haverá mais aflições, não haverá mais morte. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo, porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.